Recentemente, o Papa Francisco, líder do catolicismo romano, disse que todas as religiões são caminhos que levam a Deus. Será que realmente religiões levam a Deus? Ou o Evangelho é algo muito diferente da religião e somente o Evangelho pode nos levar a Deus? Agora aqui, ontem, eu falei no capítulo 5, do verso 11 em diante, sobre ser tardio. Tardio para ouvir, tardio para discernir, o tempo perdido, o desperdício, o progresso que podia ter sido feito na mente, na alma, no espírito, na consciência, no discernimento, tanto do bem quanto do mal, e o grande desperdício que essa atitude tardia, procrastinadora, que nunca se apropria pela fé do que está disponibilizado, pode causar, pode produzir no coração da gente. Hoje eu quero iniciar aqui no capítulo 6, outra vez dizendo, é tudo muito rápido, nós não temos tempo para pormenorizar nada, mas o capítulo 6 começa com um por isso, por essa razão. E claro que essa razão tem a ver com o atraso, terem sido tardios para ouvir, e o que fez com que o tempo passasse, ele diz, dado ao tempo decorrido, vocês já poderiam ser mestres. Mas não, foi um grande desperdício. E a gente conversou e fizemos as aplicações necessárias ao que acontece conosco, com frequência, todo dia, com a maioria de nós. E hoje eu estou aqui no capítulo 6, primeiro do verso 1 ao verso 3, onde ele diz, por essa razão, por causa do tempo perdido, por causa do desperdício, porque vocês já podiam estar num nível profundo de discernimento, não só do bem, mas também do mal, e ao contrário, vocês ainda continuam num estado de bloqueio idiotizante. Por isso, por essa razão, aí ele diz, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Não dá mais para a gente passar o resto da vida repetindo as mesmas coisas, conforme a gente viu nos dias antecedentes, anteontem, ontem e na sexta-feira, como eles andavam em círculo. A comparação inicial foi feita com o povo de Israel, que andava em círculo lá no deserto e não se apropriou das boas novas a eles propostas. E agora aqui, no tempo presente, a mesma coisa acontecia. Eles andavam em círculo por causa do mesmo duro coração de incredulidade, ou por causa daquela atitude procrastinatória de quem, ao invés de tomar posse do benefício, adiava contra si mesmo o benefício que, todavia, só se alcança pela fé. E aí ele diz, de um lado é um coração duro, empedernido, de um outro lado é uma atitude adiadora, que faz a alma ser tarda de coração para crer. E hoje aqui ele diz, por isso, por essas razões que já foram faladas, por esse atraso que já foi mencionado, eu digo, princípios elementares da doutrina de Cristo. E aí parece que alguns não entendem como pode haver coisas da doutrina de Cristo que sejam princípios elementares, que eles façam parte elementarmente daquilo que se ensine a quem esteja chegando numa escuridão total, sem saber de absolutamente nada. Então, essas bases
elementares são ensinadas. Mas depois de tempos e tempos, de anos e de anos, o escritor de Hebreus diz não. Ou é um duro coração de incredulidade que faz vocês nunca se apossarem do benefício da Boa Nova, ou é esse espírito procrastinador, adiador, existencialmente preguiçoso, que coloca vocês numa situação de estupidificação, de imbecilização, de crianças num ameninamento adoecido. Os anos passam e vocês continuam absolutamente infantis. Não percebem nada, não desenvolvem as faculdades, as sensorialidades, não desenvolvem a cognitividade, não desenvolvem as percepções, não apreendem os significados e ficam sempre brutalmente girando em torno de legos espirituais e nunca partem para a penetração nas verdadeiras construções da fé disponíveis com tudo aquilo que essa realidade, essas percepções habilitam nas nossas faculdades espirituais, mentais, emocionais, sensoriais, mas que vão ficando bloqueadas porque vocês existem ou endurecidos de um lado ou completamente procrastinantes, tardios, como Jesus disse aos que andavam no caminho de Emaús, nécios, tolos, bloqueados, tardos para ver, para entender, para discernir, para crer. Estão sempre tempos atrás, nunca atualizam o discernimento nem a compreensão. Por isso, ele diz, é preciso que os princípios elementares do ensino de Jesus não sejam tropeço para nós. Aí você diz, como é possível que coisas relacionadas a Jesus se tornem tropeços para nós? Ah, meu querido, minha querida, é claro que eles podem se tornar tropeços para nós. Qualquer coisa pode se tornar tropeço para nós quando a gente anda numa roda de hamster e nunca segue. O caminho não é para ficarmos rodando em recorrências permanentes, é para que haja uma continuidade. Jesus disse, vem e segue-me. E não era para andarmos sobre uma rodela, é para andarmos num caminho que tem meta, que tem alvo, que tem um significado do crescimento, do discernimento, da compreensão, da pacificação, da apropriação dos benefícios das promessas como realidade a ser provada por nós pela fé, a ponto de desenvolvermos nossas faculdades, aumentarmos a nossa capacidade mental, emocional, sensorial e colocarmos a nossa racionalidade sob o mandamento de Jesus, que é amor, para que a nossa mente se desenvolva a partir da lógica do Evangelho, da mente de Cristo, da prática do Evangelho como fé que atua pelo amor, conforme eu falei tantas e repetidas vezes somente nesses dias anteriores, mas eu tenho falado por anos e anos e anos. Por isso, é preciso deixar de lado alguns princípios elementares do ensino do Evangelho e partirmos e prosseguirmos numa outra direção, na direção de uma continuidade de crescimento
ao invés de existirmos em circunvalações sem fim, nesse espiral contínuo que não nos põe na direção de entrarmos e tomarmos posse das realidades, como diz aqui, que dado o tempo decorrido já deveriam ser apropriações naturais, já deveríamos ser mestres de muitos significados, de muitas compreensões, e todas elas trazem como benefício a pacificação do ser. Aí ele diz, por isso, vamos pôr de lado alguns princípios elementares do ensino do Evangelho. Doutrina de nenhum grupo denominacional, não são doutrinas do cristianismo. A gente está falando de um tempo onde nem o templo de Jerusalém tinha sido destruído, a cidade estava em pé, os turnos sacerdotais estavam acontecendo. Isso, no máximo, como eu disse antes, mais velho na fé entre eles estava provavelmente com 30 anos de caminhada. Mas o escritor de Hebreus já acha que isso é uma eternidade, considerando que era muito tempo, que Jesus andou entre nós 3 anos e alguns meses e deixou as bases e os fundamentos para a gente continuar crescendo. Como é a expectativa do escritor de Hebreus, lá no capítulo 11, quando ele vai dizer que aqueles anteriores da fé, desde os tempos mais primitivos da fé, até aos nossos dias, ou em qualquer dia, nos dias dele, que estava escrevendo aquela epístola, ele diz: isso tudo nos está sendo dado para que eles, qualquer um deles, qualquer outro eles, de qualquer passado, depois daquele dia, quando aquela epístola estava sendo escrita, para que eles, tanto os da primitividade do chamado Velho Testamento, quanto aqueles próprios que já eram discípulos de Jesus, mas eles, sem nós, sem o que pode decorrer dessas compreensões do Evangelho, não sejam aperfeiçoados. E aí ele diz, então está na hora de seguir, não é? Ao invés de ficarmos com duro coração de incredulidade andando em círculos ou retardando a viagem por causa desse coração procrastinador. Por isso, não vamos mais perder tempo, tem mais para ser apropriado. Aí ele diz coisas que a gente deve deixar para prosseguir. Deixemos-nos levar, permitamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, de novo, de novo, de novo e de novo, e todo o tempo. E outra vez, a base do arrependimento de obras mortas, que é colocar a vida sob a recorrência do que foi nosso passado, nossos pecados, nossas histórias, nossos erros e nossas repetições de erro, nossas imbecilidades, nossas recalcitrâncias, nossas durezas de coração, nossas potrícies da juventude, todas essas coisas que hoje, ou que um dia, ou que em algum tempo, logo depois, ou quem sabe quanto tempo depois, nós reconhecemos como erro, mas que basta um arrependimento. Basta um arrependimento. Eu não preciso me arrepender da mesma coisa. Eu não preciso, 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 eu não preciso
Eu não preciso me arrepender da mesma coisa ou das mesmas coisas todo dia, nem dezenas de vezes, nem centenas de vezes, ou como alguns fazem, milhares de vezes por anos e anos e anos a fio. Basta um arrependimento. Assim como Cristo morreu uma única vez pelos pecados e está consumado, basta um arrependimento com fé, com sinceridade. E então se levanta a cabeça e se toma aquele exemplo de Davi, se manda botar à mesa e se coloca perfume sobre a cabeça e se troca de roupa e se pede uma comida e se assenta à mesa e se come com gratidão, porque o coração arrependido diante de Deus sabe que o próprio arrependimento já é provocação da graça divina me molestando maravilhosamente para a vida. Portanto, assim como Cristo morreu uma única vez pelos pecados, basta um arrependimento sincero, verdadeiro, basta tomar posse uma vez. Isso não tem que se transformar numa repetição adoecida do passado. Então ele diz, olha, deixemos de lado algumas coisas que são essas que nos colocam no retardo, que nunca nos permitem tomar posse do que já poderia ser benefício de todas as nossas faculdades, discernindo não somente o bem, mas também o mal, e sabendo que em Cristo está tudo feito, está tudo consumado. Deixemos algumas coisas. E aí ele diz, número 1, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, que é o que a gente vê no meio cristão. Há pessoas que ficam profundamente doentes, enfermas, porque a existência delas nunca se apropria, pelo arrependimento, do perdão absoluto. E elas existem num estado de círculo, como hamsters, rodando, 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 falando e confessando a mesma coisa para sempre, nunca seguindo adiante, com a existência parada. Você volta anos depois e elas estão no mesmo lugar, na mesma situação, na mesma circunstância, na mesma angústia. E ele diz, deixemos isso de lado, são obras mortas, são coisas que já passaram, que elas não existem mais entre você e Deus. O Evangelho declara o fim dessas coisas. E agora já não deve mais haver memória emocional sofrida de nenhuma delas. Eu não perco a memória, porque eu não sofro de amnésia, eu me lembro de absolutamente tudo, mas emocionalmente eu não tenho recordações doloridas de mais nada. Passou, acabou, está consumado, está feito. São obras mortas, elas não têm mais vida. E em Cristo, essas obras mortas não ressuscitam, a menos que você queira zumbificá-las na sua existência pela recorrência de arrependimentos patológicos. Porque pela fé, assim como Cristo morreu uma única vez pelos pecados, eu me arrependo uma única vez dos meus pecados e levanto a cabeça e sigo em frente pela fé. Ele diz, deixemos isso para trás, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, que é outra coisa infantil.
é ficar fazendo apologia da fé em Deus, tentando provar que Deus existe, ou repetindo sobre a necessidade de se ter fé em Deus. Ora, meu Deus, faz muitos anos que eu não penso em ter fé em Deus. Muitos anos. Porque se Deus não souber quem eu sou para Ele, e se eu ficar e precisar ficar lembrando a Deus acerca de mim e da minha fé para Ele, esse Deus não serve para ser Deus e nem é Deus. Porque quando eu digo para minha mulher que eu a amo, eu digo por um acarinhamento, mas ela sabe. Quando ela faz a mesma coisa por mim, é por carinho. Mas eu sei. Assim também com relação aos meus filhos e aos meus netos. Quando eu olho para eles com certezas, com esperança, com convicção, de saber quem eles são, e que todos me amam, e de fato eu sei que me amam, e eles todos sabem que eu os amo, é porque existe, da minha parte, maturidade na qual eles creem, e estabilidade na qual eles confiam, e da minha parte para com eles a mesma coisa. De modo que esse não é um assunto recorrente. Eu não tenho que reuni-los de vez em quando, nem de mês em mês, nem uma vez no ano, para repetir solenemente tudo outra vez. Entre nós, isso está posto. E não há necessidade de que se faça esse tipo de repetição e ensinar de novo a fé em Deus, é apologia, e tentar apresentar razões para crer. Chega um ponto na vida de quem já andou um tempo que essa é uma realidade que já tem que estar tratada, absorvida, introjetada, instilada, enraizada, frutuosamente demonstrada na minha vida, na minha existência, por tudo que eu sou. Eu não preciso falar a respeito, nem discutir a respeito, nem ficar provando para os outros o que eu creio. Meu Deus, as minhas obras, os meus frutos, a minha persistência, a minha perseverança, a minha resiliência, a minha convicção dão testemunho da minha fé em Deus. E Deus sabe. Isso deixou de ser um assunto para mim há décadas e décadas atrás. E entre mim e ele, esse assunto nem existe. Ele sabe de mim e eu sei dele. E pronto. Como perguntaram certa vez a Jung, um pouco antes de ele vir a envelhecer para a morte, numa entrevista que você acha aí em algum lugar na internet, perguntaram se ele cria em Deus. E ele disse, não, isso foi há muito tempo atrás. Hoje em dia eu não creio em Deus. Como? Perguntaram a ele. Ele disse, não, eu sei Deus. Agora eu sei Deus. É como Paulo diz aos romanos, sabemos. E ele repete isso aos coríntios, sabemos. Há certas coisas que depois de um tempo, quando nós não somos nem endurecidos de coração, nem tampouco tardos, retardados, mas o coração anda num compasso razoável da fé que discerne não somente o bem, mas também o mal, chega a um ponto que é claro que eu creio, mas o meu crer se transforma num saber quieto, silencioso, profundo e definitivo. Sabemos quando não está doendo, sabemos também quando está doendo,
sabemos quando está tudo ótimo, sabemos quando aparentemente está tudo difícil, ruim, sabemos quando saber é fácil, sabemos quando o crer é quase impossível, porém sabemos. Por exemplo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos em quem temos crido, sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus, nós sabemos, há certas coisas que já não são mais objeto de instrução, nós já temos aquilo como carnegão, como âmago da alma, como mais adiante aqui se vai chamar de âncora da alma. Jesus não é fundador de religião nenhuma, ele ensinou um caminho para viver, uma verdade para praticar e uma vida como consequência disso, que é natural. Se você bota o pé naquele caminho, com sinceridade verdadeira, você desemboca no que ele disse que seria a vida abundante. Não importando as circunstâncias, você teria uma paz ultra circunstancial, para além do tempo, da hora e do momento, teria essa presença pacificadora no teu coração, diuturnamente. Até que o imperador Constantino, com o Império Romano dividido, e ele depois acabou matando o opositor para poder tentar unificar o império, e recebeu a informação de um escriba dele, que era cristão, chamado Lactâncio, que o único poder com capilarização suficiente em ambos os lados e em todos os lados do Império Romano era o povo do Evangelho, era a Igreja de Cristo, que não era essa coisa, essa panaceia. E aí ele ficou pensativo, o Lactâncio disse para ele como é que aconteciam as coisas no meio desse povo, e foi aquela hora em que, indo para a batalha, ele disse que viu um sinal no céu, que era uma cruz, e que no coração dele ele teve uma convicção que dizia que sob aquele signo ele venceria todos. Aí é quando ele manda trocar as águias do Império Romano por uma bandeira com uma cruz. E ele começou a vencer, unificou o Império, aí começa a degradação do povo do Evangelho virando o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foi o imperador Constantino, no IV século.